Olha, Jones, eu acho que sim, né? Eu acho que toda eleição, ainda mais no Brasil, né, e com esse modelo que temos, sem voto distrital, que poderia aproximar o público do seu suposto representante, com fundo partidário eleitoral, que os caciques é que mandam no show. Toda eleição no Brasil é um concurso de feiura. Então vai por eliminação, né? Esse aqui é o que eu menos gosto, então tá eliminado. Esse aqui é o menos pior, então eu vou nele. E está acontecendo exatamente isso em São Paulo. Né? O Bruno Covas merecia uma lição nas urnas. Ele merecia. Né? Eu acho que qualquer paulistano decente está incomodado com a sua gestão. Ele embarcou nessa onda toda aí da ciência, ciência, ciência e do arbítrio autoritário em relação à pandemia, que o mestre Fiuza tem sido um dos que mais tem denunciado isso. E ele está escondendo até mesmo o Dória da sua campanha, né? Porque o Dória está ainda mais queimado nesse aspecto e pelas mesmas razões, só que turbinado. Então eu acho que o Bruno Covas, os tucanos em geral, eles mereciam uma punição nas urnas. Só que o problema é que você vai ver quem é o outro. Aí o outro cara é um sujeito invasor de propriedade, mega ultra radical, defensor do Hugo Chávez, do Maduro e do Fidel Castro, né? Então é o pessoal, né? É o pessoal. Então o bom senso dos paulistanos levaria, supostamente, a rejeitar o Boulos. Só que eu acho que as pessoas estão tão de saco cheio dessa postura dos tucanos e do Covas e companhia, que eles estão indo para uma espécie de, dane-se, né? Vamos dar logo. Alguns, pelo menos, estão pensando assim, na minha opinião. Dá logo a prefeitura para esses malucos do PSOL, né? E vamos ver, né? Pior que tá não fica, né? Aquela velha máxima. É uma máxima perigosa, né? Bem perigosa, mas eu entendo o racional, porque você não quer premiar a incompetência, o autoritarismo, a hipocrisia dos tucanos. E os tucanos sempre usaram, de certa forma, isso como chantagem. Né? A população é refém justamente da eterna ameaça da extrema esquerda. Então é quase aquele jogo de tesouras. Né? Os tucanos são a única alternativa viável para quem não quer o PT. É aquela história, né? Agora, o que acontece? Tem um outro lado da história, Jones, que é o estelionato eleitoral. Eu estava vendo, antes mesmo da gente começar aqui o programa, mais uma imagem, não é a repetição, né? Mais uma imagem da outra comunista que está em disputa em segundo turno, a Manuela Dávila, em Porto Alegre, que mais parece uma testemunha de Jeová, batendo de porta em porta, ou então uma noviça rebelde, né? Uma freira com uma roupa ultra conservadora, fechada até o pescoço, com fala mansa e gestos delicados, que não é compatível com a imagem que todo mundo conhece dela. Então o Boulos está fazendo a mesma coisa em São Paulo, é um truque, é o estelionato eleitoral. Né? Ele tem se vendido, eu tenho visto propagandas dele com uma camiseta, com uma fala mansa, sobre o que ele aprendeu nas andanças dele pela periferia, sendo que o voto dele é concentrado no andar de cima, na elite culpada, né? E os principais apoiadores do ponto de vista de grana mesmo, né? 70% é fundo eleitoral partidário, mas o restante é Caetano Veloso, Paula Lavínia e a herdeira lá da Andrade Gutierrez, né? Então ele fica com essa fala mansa, não, eu aprendi muita coisa, eu sei o foco do que você quer e tudo. É um discurso, de novo, né? Embalado sob esse manto da demagogia, do populismo, que é o New Lula. É o New Lula. É exatamente o Lulinha Paz e Amor reeditado. Agora, como é que alguém ainda cai numa coisa dessas? Hoje, depois de tudo que a gente passou e o PT tendo saído do poder há pouco tempo, né? Não deu tempo daquela coisa de a cada geração o lobo veste de novo a roupa do cordeiro para enganar. Aconteceu agora. Agora, né? Então é um espanto. Então eu acho que existe uma revolta legítima e natural em relação aos tucanos, mas ao mesmo tempo, e tem a questão do estelionato eleitoral e da malandragem do pessoal de se vender como algo diferente do que é. Agora, mesmo colocando tudo isso na balança, né, a gente vê, e aí tem também a outra coisa que eu queria destacar, que é a desconfiança em relação às pesquisas. Né? Mas jogando tudo isso no liquidificador, Jones, e olhando o resultado de um gap se fechando em menos de 10 pontos percentuais, entre um e outro, né, é uma coisa assustadora, porque estamos falando da mais importante capital do país. Então, assim, para mim,
Eu tento sempre ser o advogado do diabo, entender o racional e tudo mais, mas é uma espécie de coletivo suicídio. É que nem os argentinos falando: o Macri foi um traidor da pauta, é um social-democrata que se vendeu como liberal, merece uma punição nas urnas. Qual é a punição? Chamar o kirchnerismo de volta. Porra, isso é aquela famosa punição. Pô, você me traiu, você me ferrou, eu tô revoltado com você, toma aqui, ó, pá, tiro na nuca, na minha nuca. Né? Me parece uma punição um tanto esquisita.